Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Como na thumb do título desse vídeo, eu vou te explicar uma nova tendência que eu estou enxergando no marketing digital. Não necessariamente uma nova tendência, é algo que já acontece há bastante tempo, mas eu acho que é algo interessante, porque nesses dias eu estava discutindo com uma amiga minha que é influenciador, que é a Madu. Durante o vídeo vocês vão ver, eu estou com o meu MacBook aqui para apoiar as ideias que eu quero compartilhar com vocês. E principalmente explicar a base das coisas dessas conclusões que eu cheguei, né? Nesses últimos dias, o que aconteceu? Eu tenho uma amiga que chama Madu, ela é influenciadora, ela tem 21 mil seguidores no Instagram dela, micro-influenciador dentro da região, e a gente estava discutindo sobre questões de viralização e como crescer o perfil dentro do Instagram, né? Eu não sou um cara muito engajado dentro do Instagram, eu não uso o Instagram, agora eu voltei a usar, mas eu fiquei 60 dias sem usar, já fiquei mais de 90 dias sem usar o Instagram pra nada, porque o Instagram hoje, pra mim, ele não monetiza. O YouTube, por exemplo, pra mim não monetiza, eu não ganho dinheiro do YouTube, mas eu vou construir uma fonte de renda dentro do YouTube. E o YouTube pra mim é muito mais fácil, porque eu tenho mais capacidade de discorrer uma informação durante 10 a 20 minutos do que discorrer uma informação no Reels de 60 segundos, não é algo fácil pra mim, entendeu? Eu prefiro parar, sentar, colocar uma vista bonita do meu apartamento e gravar um vídeo de boa do que eu fazer um vídeo no Instagram. Mas o foco não é esse, o foco é o que? É a questão da viralização. E a gente batendo nesse papo, ficou muito claro pra mim que o que? E pra ela também, que hoje em dia falar muita verdade e ser um pouco agressivo nas palavras é um dos melhores jeitos de você viralizar. Uma pessoa que surfou muito nisso, até hoje surfa muito nisso, é o Ryan Santos, né? O Ryan Santos, em 2019, ele tinha um canal no YouTube, se não me engano, de 700 mil inscritos, que eu acompanhava ele. Era o maior canal de marketing digital na época, entendeu? E ele migrava muito bem essa questão de falar verdades com a mistura de que as pessoas... Tem algumas verdades que ele falava que as pessoas falam que falava bosta, mas na verdade são coisas difíceis das pessoas ouvirem, ou difícil das pessoas falarem, algo que você só encontrava no canal dele, e isso trouxe um poder de viralização muito grande, né? O Ryan é tanto isso que ele levava isso tão a sério que ele até tretava com muita gente, ele arrumava briga com muitas pessoas a fim de trazer o marketing no sentido de que não importa se as pessoas estão falando bem ou mal de mim, o que é importante é que as pessoas estão falando de mim, entendeu? E ele tinha um poder muito grande de trazer haters através de falas exageradas e transformar essas pessoas em clientes ou potenciais seguidores reais, né? E o que acontece? Hoje em dia na sociedade, isso se encaixa muito bem por causa do quê? Primeiramente por causa da esquerda e por causa da cultura woke. A gente está num planeta, no mundo, no Brasil tem disso, mas na Europa mais, né? Eu vejo esses movimentos mais na Europa estadunidense, que são países com mais dinheiro para subsidiar isso, digamos assim, a vagabundagem, por assim dizer, a preguiça, a frescura, a capacidade de ser, quando você sente culpa de si mesmo, quando você sente dó de si mesmo, esqueci a palavra que descreve. Esses países conseguem subsidiar, o Brasil é menos. Mas a gente tem no Brasil muita gente fraca, no sentido de pessoas que não gostam da verdade, têm baixa capacidade de reconhecer as coisas, a vida como ela é, de achar que a natureza é mal porque o leão come o cervo e o leão deveria ser empático, ou que, por exemplo, ter um alto índice de gordura corporal é algo normal, você deve aceitar o seu corpo do jeito que ele é, sendo que obesidade é uma doença. Então, tem muitas pessoas assim. E isso trouxe pra gente a terceira lei de Newton, que é o que seria a terceira lei de Newton? O que? Toda ação tem uma reação. Todo momento da história que teve muitos momentos de, por exemplo, progressismo, foi acompanhado logo em seguida de momentos de quê? De conservadorismo, entendeu? Então, toda vez que o mundo ele tem um pêndulo para um lado, logo em seguida ele tem um pêndulo para o outro. Por exemplo, o mundo tem momentos que o mundo é progressista esquerdista. E tem momentos que o mundo, logo em seguida, ele vai para o pêndulo da direita. Porque o mundo, ele sempre, quando tem abuso de um lado, ele puxa para outro. Por exemplo, a gente tem o período das guerras. O período das guerras trouxe o que para os Estados Unidos? Os hippies.
paz é amor, entendeu? Então é bem claro esse ciclo intergeracional da sociedade, né? E isso fica muito claro com a frase que é o quê? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis, e tempos fáceis fazem homens fracos, que homens fracos fazem tempos difíceis, e volta tudo de novo. É um ciclo. Homens fortes vão construir uma sociedade boa, uma sociedade com dinheiro na mão, uma sociedade que tem as coisas a oferecer, que vai deixar os homens fracos, porque eles não precisam correr atrás das coisas. Como um rico. Um rico, ele, por exemplo, ele nasceu pobre, ficou rico. Ele vai passar o dinheiro pro filho dele. O filho dele vai crescer o quê? O filho dele vai crescer com abundância. O filho dele tem uma grande tendência a ser um cara fraco, porque ele não precisou de lutar tanto para conquistar. E você só fica forte quando você luta, em todos os sentidos. Físico, mental, emocional, financeiro, espiritual. Beleza. Então o filho dele é fraco. E o filho dele vai o quê? Gastar o dinheiro, boboseira, não vai aguentar, vai ter problemas nada a ver com nada. Enquanto o pai dele tinha um problema de colocar a comida na mesa, o filho dele vai ter o problema de que por que a minha Lamborghini é vermelha e do Caio é azul? Eu queria ter um Lamborghini azul. E isso vai trazer o quê? O filho desse cara vai entrar no marasmo de se ferrar, porque o pai dele é um fraco. E ele vai ter que lutar, vai se transformar em um cara forte e vai seguir o mesmo processo. É um ciclo. E a gente está muito num mundo de que tem muita gente fraca no mundo. E eu percebi que tem muitos influenciadores, por exemplo, Ryan Santos é um deles, Café com Deus Pais é um deles, e tem um influenciador que chama Robert Rezende, que ele também está se expondo muito nessa pegada, e ele está aproveitando muito isso, que é o quê? Fazer conteúdos que envolvam a verdade nua e crua, que eles falam a verdade independente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A minha tela tá muito suja, mas vocês estão vendo. É o que? Chegar e falar a verdade do jeito que ela é, entendeu? Por exemplo, o Café com Deus Pai, ele é um bom exemplo disso. De chegar, falar a verdade, falar o que precisa falar e viralizar por isso. Isso atrai muitos haters pra ele. Só que o que acontece? Isso aqui vocês vão entender já já. Mas aqui, ó, entra muito comentário negativo. Não sei, eu não vou conseguir achar aqui de maneira específica não, mas ele viralizou muito porque ele fala coisa que ninguém fala sobre mulheres. E a gente tem, por exemplo, o Robert Rezende, que você pode ver, ó, por exemplo, eu tô com a extensão aqui no TikTok que ele pega as visualizações. Aqui eu tô olhando os vídeos dele que tem mais visualizações. Por exemplo, esse primeiro vídeo que tem mais visualização. Aqui, ó. Mulher bonita tem que ser inteligente e interesseira. Caramba, isso aqui, quem fala isso aqui na internet, velho? Ninguém fala isso aqui na internet. E o cara teve a coragem de pegar e falar. Só que isso trouxe pra ele, em paralelo, ó, 700 mil visualizações. Foi o vídeo do TikTok dele mais visto. 2.600 comentários. 13 mil compartilhamentos. E 14 mil salvamentos. E quase 100 mil curtidas. O que isso quer dizer? Isso gerou um rebuliço na internet. Por exemplo, as mulheres aqui do vídeo, ó, deixa eu ver os comentários. Olha, quando você quer conquistar tudo sozinha e tal, um monte de mulher, tipo assim, criticando, falando sobre, falando, por exemplo, eu sou uma mulher mediana. Olha o que o Robert fez, mano. Ele virou e falou, a mulher falou assim, eu sou uma mulher mediana, eu faço o que ele? Fica shapeada, coloca o shape, fica gostosa. O cara meteu louco, velho. Então, tipo assim, o cara foi desembolando, falar a verdade. Deixa eu ver outro vídeo dele aqui, ó. Pobre tem que meter o louco e não pode ter medo de arriscar. Agora vamos ver outro aqui. Como é que eu fiquei rico nesse... Aqui ele conta como que ele ficou milionário. Deixa eu ver. Você aguenta um homem te enrolando? Ó, se você aguenta um homem te enrolando por anos, você aguenta 2 meses de déficit calórico. Viu, minha filha? Ele fala sobre emagrecimento no caso, né? Então ele tá falando assim, porra, você aguenta um homem te enrolando, você não vai aguentar emagrecer?
Na cara dura da mulher. Então o que acontece? Isso acaba gerando o quê? Um processo de quê? De viralização. Por quê? As redes sociais, elas trabalham muito com o quê? A grande maioria da sociedade são pessoas fracas, são pessoas que não têm capacidade de vencer na vida, de serem fortes. Isso gera o quê? Muita gente com tempo livre para ficar nas redes sociais. A maior parte das redes sociais são pessoas à toa. Você pode ver que os movimentos de direita, eles têm pouca performance nas redes sociais, porque geralmente quem é de direita é quem trabalha, quem desenvolve, quem faz as coisas acontecer. Enquanto quem é de esquerda é a pessoa à toa, é o vagabundo, é o cara da Federal, entendeu? Não tô falando que o cara da Federal é vagabundo, mas o cara só estuda. Aí você vai, mas o cara, você vai reclamar comigo que só estuda? Ah, estudar é muita coisa. Beleza, amigo. Mas porra, só estudar, você não tá criando nada. Você tem que criar as coisas, não é só ficar acumulando conhecimento, tem que criar. Por isso que eu reclamo de quem só estuda. Você tem que criar as coisas. Como empreendedor, cria as coisas. Mas enfim, não vou entrar no mérito não. Então, as pessoas à toa são essas pessoas. Então, a partir do momento que você cutuca elas, que são a grande maioria da internet, o que você faz? Você atrai muitas dessas pessoas para você. Porque elas vão querer encher o saco. Por quê? Se eu sou um cara que eu ganho muito dinheiro, cara, eu não tô nem aí com o que você fala de mim. Você pode falar tudo de mim, que eu tenho as minhas verdades, as minhas mentiras totalmente definidas. Eu sei o que é verdade e o que é mentira. Se logo é verdade, eu não vou encher o seu saco. Se é mentira, eu também não vou encher o seu saco. E eu ganho dinheiro, porra. E a partir disso, os vagabundos estão aí, estão na internet. O que o Robert e essa galera faz? Posta um vídeo cutucando essa galera tá à toa, chega todo mundo pra lixar o camarada. Só que as redes sociais, elas não entendem o que é amor, o que é ódio. Elas entendem o que é energia, o que é o que? Engajamento. Se é negativo ou positivo, tanto faz. A plataforma, ela quer que você fique lá dentro. Se seja você xingando uma pessoa, ou seja você elogiando. Ela quer que você fique lá dentro, independentemente das ações. Então, quando você cutuca o público majoritário das plataformas, são os à toas, você atrai essa galera para te lixar, e essa galera gasta um tempão com você, e o que suas redes faz? Viraliza. Exatamente. Só que, se você tiver uma estratégia boa de conteúdo, que eu posso fazer até um vídeo depois explicando como você desenvolve isso, você consegue transformar energia negativa em coisa positiva. Por exemplo, o Pablo Marçal. Uma vez saiu uma reportagem quando o Pablo Marçal subiu no monte para orar com o pessoal lá. Não vou entrar no mérito do Pablo Marçal, mas enfim, subiu no monte. A galera passou um frio danado e ele falou, não, vocês têm que aguentar o frio. Um cara quase morreu e o bombeiro teve que ir lá buscar o pessoal porque todo mundo tava dando hipotermia, que o pau tava quebrando lá. O Pablo Marçal, não, tem que ficar no monte. Passou no jornal falando sobre os coaches da internet, o perigo que eles trazem para os seus clientes, coisas do tipo. Eu não lembro muito bem a reportagem. Só sei que isso foi para quê? Pro Fantástico. O maior canhão de mídia do mundo. Do mundo não, do Brasil, porra. O maior canhão de mídia do Brasil, que é o quê? O programa na maior rede de televisão, com maior audiência, no melhor horário, no melhor dia, que é o domingo à noite, na Rede Globo, Fantástico. Isso trouxe pro Instagram dele, no dia, mais de 10, eu vou chutar, eu não lembro os dados direito, mas foi mais de 2 a 5 milhões de pessoas dentro do Instagram dele. Nesse mesmo momento, o que ele fez? Ele pensou, caramba, tem muita gente chegando no meu Instagram de maneira negativa, pra olhar assim, quem que é esse mentiroso, esse cara que botou pocando nos alunos dele, quase matou todo mundo de frio no monte. A galera chegou na visão negativa. O que o Pablo Marçal fez? Criou uma estratégia de conteúdo nos stories, uma estratégia de conteúdo de tráfego pago. Pra quê? Pra trazer essas pessoas pra dentro do perfil dele de maneira positiva. Ele mostrar valor. Já que as pessoas estavam dando atenção pra ele na intenção de ver o quão ruim era aquele cara, ele reverteu isso tudo pra trazer pontos positivos. E as pessoas olharam e falaram, ele não é tão assim não, velho. O cara até que é bom, o cara fala os negócios que faz sentido. Ou simplesmente pelo fato da pessoa ter visto ele uma vez, fica mais fácil da pessoa ver ele de novo e já começar a enxergar ele melhor. Era o que o Ryan fazia muito. O Ryan arrumava briga com alguém maior que ele, essa pessoa maior que ele retrucava ele, mandava tráfego pra dentro do perfil do Ryan, xingando o Ryan, e o Ryan, nesse momento, ele passava de ser um cara que tava xingando aquele cara, pra ser um cara que entrega valor. E sei lá, de 10 milhões de pessoas que entravam no perfil dele, 1 milhão de pessoas ficavam.
que é algo positivo, entendeu? Porque a internet, os conteúdos, os produtos não são para todos. São para quê? Para as pessoas que você quer vender. E o que o Ryan fazia? Ele criava super fãs, entendeu? E o jogo é esse, a política é essa. A política, por exemplo, é o seguinte: tem três tipos de pessoas na política. Os que não estão nem aí, os que são super fãs e os que te odeiam. E para você criar super fãs, você tem que criar pessoas que te odeiam. Porque um super fã, ele é o contrário do que te odeia. Então o que acontece? Quando você faz esse jogo de falar a verdade, você vai atrair muito hater, você vai ativar o motor de viralização e as pessoas que vão concordar com você vão virar super fãs. Como é o caso, por exemplo, da minha amiga Madu. Ela começou a falar muita coisa na internet. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem ver o perfil dela, vou mostrar aqui com base nas métricas. Vocês podem ver o perfil dela, que é o quê? Ela fala muito sobre estética, sobre questão do corpo feminino, de como a mulher deve ser, nesses sentidos do que ela acha, enfim. E você pode ver que esses vídeos de procedimento estético dela, do que ela faz, chegava, sei lá, uma publi, 5 mil pessoas, 11 mil pessoas, 9 mil pessoas, falando sobre a Anitta, 12 mil pessoas, um vídeo, um take, tipo assim, ó, um take dela como modelo, não sei quantos mil pessoas, é um vídeo só dela, tipo assim, se mostrando, no sentido de posicionando como uma modelo. Aí a partir daqui, ela começou o quê? Se posicionar com opinião forte. Por exemplo, não adianta gastar dinheiro com várias roupas caras, você precisa de emagrecer. E isso gerou o quê? 17 mil visualizações. Aí ela continuou: você realmente se ama do jeito que você é? E ela falando sobre a questão, né? De como que... Na verdade, eu tentei que ver esse vídeo, vamos lá. Se ama e se aceita do jeito que você é, ou você fala isso para as pessoas, mas no fundo você tá amando. Aqui ela tá criticando as mulheres que falam que se aceitam como é, mas na verdade elas querem mudar, elas querem ser diferentes. E aqui tem um monte de comentário negativo. E por último, ela fez um vídeo reagindo aos melhores comentários, tipo assim, comentários de pessoas criticando ela. E o que isso trouxe para ela? Uma capacidade de não fazer publi, não mostrar procedimento estético e mesmo assim alcançar uma quantidade muito alta de visualização. E ao mesmo tempo que ela atraía muitos haters, ela atraía super fãs. Que é o quê? Mulheres que viam os comentários dela, as ideias dela e falava: poxa, eu penso isso também. E ficava para dentro do perfil. Enquanto, vamos supor, 90% das pessoas viraram haters, 10% ficavam. Só que isso é o quê? Dentro de um motor de visualização onde que você antes não tinha capacidade, por exemplo, de atrair, sei lá, 1 milhão de pessoas, se você cria 900 mil haters, mas cria 100 mil superfãs, você já está no lucro. Porque outro tipo de conteúdo você não teria uma capacidade de gerar essas pessoas. Então, por mais que você gere muita repercussão negativa, mas as pessoas que ficam, vale muito a pena você trabalhar com isso, entendeu? Tipo assim, não sei se deu para entender, mas no final você não teria capacidade de gerar essa quantidade de visualização por outro meio. Então, já que você gerou muito hater, mas boa parte desse público ficou, valeu a pena. Então é isso que eu enxergo hoje, por exemplo, da internet, esse caminho de você pegar e fazer esse combustível, gerar um combustível e criar uma tribo fiel, né? Hoje em dia no marketing digital o pessoal fala muito de tribo, né? Que é a galera que te segue, a galera que fala do jeito que você fala. Por exemplo, a Madu, ela fala, ela tem um jeito que ela chama as seguidoras dela, não sei se é amiga ou não sei. Mas enfim, as mulheres que começaram a ver esse conteúdo a partir do que ela começou a falar, começaram a usar até o vocabulário dela, elas começaram o quê? Elas entraram parte da tribo da Madu. Então, você acaba com esse motor de viralização, sendo negativo ou positivo, você no final vai criar uma tribo fiel, pessoas que antes se achavam mornas e agora sabem que pode contar com você, e em paralelo, você vai usar os haters para gerar mais energia e ir captando, entendeu? Então, é isso. Essa que é a ideia do vídeo. Que hoje em dia na internet a gente tem muita gente fraca,
muita gente que dá pra cutucar e fazer essa galera gerar um movimento e gerar visualizações pra você. E nesse momento de gerar visualizações vai atrair gente boa e você vai conseguir chegar nas pessoas que você não conseguiria chegar se você não tivesse se impondo de maneira correta ou tendo um lado, por assim dizer, entendeu? Então essa aqui é a minha ideia, aprenda a viralizar através de, digamos assim, palavras fortes, opiniões fortes, e aprenda principalmente a reverter a situação de que transformar haters em fãs, fãs em personagens da sua tribo, pessoas da sua tribo, e personagens da sua tribo em clientes, beleza? Esse vídeo específico é somente falando sobre esse movimento, sobre como que as pessoas usam esse motor de cancelamento ao seu favor para atrair mais números e esses números se reverterem em fãs. Depois eu posso continuar o vídeo com os outros pontos, que é o que? Transformar haters em fãs de maneira estratégica e fãs em clientes, beleza? Construindo um produto para essa galera. Então essa foi a ideia do vídeo. Se tu curtiu, deixa uma curtida, um comentário, compartilha aí e valeu, falou e tchau!